Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Brisas da Madrugada e hoje eu vim tratar com você sobre um assunto um pouquinho polêmico, né? Que é quando que a gente realmente está gostando do outro ou a gente está gostando de uma versão nossa projetada no outro. Porque tem uma diferença muito grande aí. Vou dar um exemplo prático. Você conhece uma pessoa e em pouco tempo essa pessoa já toma grande parte do seu tempo. Essa pessoa já fica na sua mente, essa pessoa já tá ali vivendo com você praticamente ao cachorro latindo. É só assim, eles ficam quietos, é só começar a gravar, eles começam a latir. Enfim. E muitas das vezes a gente tá apaixonado por aquela pessoa. Meu Deus, eu não paro de pensar. Meu Deus, eu tô buscando. E quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente fica obcecado, mais a gente afasta essa pessoa. Porque se a gente está desesperado, querendo ali ver, a pessoa não respondeu 1 minuto, a pessoa tá me deixando de responder, tá me traindo, tá fazendo aquilo. A pessoa nem compromisso com a gente tem, mas deixou de responder, a gente já fica apreensivo. E isso vibra na falta, no desespero, porque é como se a gente não tivesse aquela pessoa. E quanto mais a gente sente a partir desse ponto, mais longe essa pessoa tá da gente. Agora, se a gente pensa na pessoa com um apreço, com uma felicidade, com uma coisa, eu sei quem é, tipo, tá ali, né? É uma questão de amor, de outros sentimentos, né? Vamos lá. Eu vou ler pra vocês exclusivamente em primeira mão um trechinho de um hit que vai sair meu e que fala bastante sobre isso, tá? Eu ia cantar, mas eu não vou cantar pra não dar spoiler. Porque eu também canto, né, gente? Eu sou cantor. Será que era tu que me roubou? Quando olho para ti, vejo que minha mente projetou. Me menti, me enganei, me menti, me enganei. Eu queria emoção e menti que te amei. Vamos lá. Vocês pegarem então a essência, tipo assim, será que essa pessoa realmente tá ali? Tipo, será que realmente algo naquela pessoa muito me atrai? Ou será que é uma coisa que, tipo assim, eu não sei ao certo que é algo abstrato, mas que tá ali sobre aquela pessoa, que eu me sinto atraído por aquela energia, por aquela essência, entende? E o que eu descobri? Qual que é o ponto? Onde que eu quero chegar? Gente, aquilo que puxa a gente para aquela pessoa é um pedaço de nós que nós deixamos de reconhecer em nós e projetamos naquela pessoa. Vocês entendem? Tipo assim, é algo que tem em mim, porque nós somos completos, não nos falta nada, mas o excesso cria esse ruído, cria esse entulho onde a gente não consegue procurar as coisas direito dentro de nós, entende? Então nós temos isso, só que porque as pessoas são um espelho nosso. Da mesma forma que a gente critica alguém, a gente tem aquilo que a gente criticou em uma pequena porcentagem, a gente também se atrai de acordo com aquilo que reflete em nós, que coincide conosco, com o nosso interior. Às vezes a gente nem gosta daquela pessoa, a gente nem gosta tanto daquela pessoa. Mas essa sensação abstrata, essa sensação de que ainda tem alguma coisa para extrair, tem alguma coisa escondido ali, eu gosto. Às vezes o que está escondido é justamente aquilo em você que tá naquela pessoa. Que você não consegue reconhecer em você, mas você tá com ela porque aquilo ali é algo que você vê em você, mas que você não reconhece e projeta naquela pessoa para experimentar aquilo através dos seus olhos. Entende? Galera. É igual quando a gente fala, por exemplo, a forma que a gente cresceu, o nosso relacionamento com os nossos pais muda as nossas perspectivas de relacionamento. Uma mulher que teve ali um pai ausente, um pai que não cuidava muito, vai procurar homens ausentes e com essa tendência. Um homem que teve ali a mãe o tempo todo, cuidando, bajulando, paparicando, vai procurar uma mulher que faça a mesma coisa, ele vai caçar uma segunda mãe. Ou até mesmo um homem que não teve uma mãe vai procurar colocar essa posição de mãe na mulher.
Entende? Então muitas vezes é todo um meio ali que vivemos que determinou um padrão específico na nossa mente, um fim. Então eu percebi isso quando eu tava preso a uma pessoa. Eu tava preso a uma pessoa, e eu, gente, o que essa pessoa tem? Que borogodó forte que é isso? Que eu não tô sentindo nem tanto um amor, né? Um amor, assim dizer. Porque temos que colocar em métrica aquilo que dura, aquilo que é real. Uma paixão é um distúrbio, é momentâneo, acaba. O amor é algo eterno, o amor é algo que dura, entendeu? Então, aí eu comecei a me perguntar, o que eu tô vendo nessa pessoa que tá me deixando assim, inquieto? E aí foi quando eu comecei a lembrar de momentos e não só o que tava ali naquela memória, mas o que tinha por baixo daquilo, o que tinha por baixo daquele olhar, o que tinha por baixo daquele gesto, o que tinha por trás do modo como falava, por trás do modo que se portava. E eu comecei a nomear algumas qualidades específicas que eram coisas que eu procurava em mim, eu sei que eu tenho, mas que muitas vezes, passando o dia, a gente tende realmente a não notar tanto o nosso valor, entendeu? E essas partes de mim que eu vi, que eu sabia que eu tinha, mas que eu não estava vendo, estava em outra pessoa. Estava em outra pessoa. Porque eram coisas tipo assim, eu falava, eu sou assim, assim, assado. E eu perguntava, o que é assim, assim, assado? Digo de sensações. Uma pessoa misteriosa, uma pessoa com um olhar sereno, que ao mesmo tempo tem aquela dualidade de luz e sombra, sabe? Que deixa a gente, tipo assim, esperando pra ver qual que vai ser a próxima coisa. Essa questão da espontaneidade. E eu ficava, gente... Até então eu não sabia disso, não tinha visto isso nessa pessoa ainda. E eu, por um tempo, martelei e tempo, tá? Que essa pessoa tá na minha vida. Tipo assim, na minha vida esporadicamente. Apareceu em alguns momentos da minha linha temporal, assim, mas nunca ficou. Nunca ficou. E eu acho que era justamente pra que eu percebesse isso. Porque, tipo assim, se não tivesse essa quebra, esse distanciamento, eu acho que eu não teria tanto essa indagação dentro de mim de buscar, de tentar entender por que essa pessoa tá me atraindo, o que tem aqui que eu não desvendei ainda, sabe? E eu me vi naquela pessoa. Eu me vi ali. E quando eu percebi isso, aquela paixão que eu tinha naquela pessoa veio pra mim. Gente, foi como se eu falasse, peraí, e tirasse um negócio meu, uma projeção minha naquela pessoa e vestisse em mim de novo. É como se eu tivesse tirado um casaco dado pra aquela pessoa em um tempo de frio, onde eu estava passando frio depois. E quando eu reconheci isso, eu busquei esse casaco e me coloquei de volta. E me senti inteiro. Entende? E é tão cabuloso, porque depois que eu fiz todo esse reconhecimento, esse mapeamento, esse reconhecimento, essa pessoa, eu tenho um apreço, mas parou de fazer ruído, parou de gritar, sumiu. Não tem mais aquele puxão toda vez que eu lembro, não tem aquela coisa, aquele anseio de ter. Sabe? Nem de estar de uma forma romântica. Agora mais se vê pra cumprimentar, pra mim, tipo, agradecer mentalmente por eu ter reconhecido essas coisas em mim. Mas vocês estão vendo que tudo na nossa vida tem um propósito. Nem que não seja esse, mas eu fiz deste ser. Então, quando a gente se pergunta, né, por que eu tô assim por essa pessoa, esse sentimento estranho, às vezes é a nossa projeção, é nós mesmos nos projetando naquela pessoa e se apaixonando por nós mesmos. Aquela pessoa nem é tudo aquilo. Essa pessoa de quem vos falo não tinha nada disso que eu tô falando. Isso foi uma projeção da minha cabeça. Porque quando eu separei projeção e realidade,
tinha um abismo muito distinto ali entre essas duas coisas. Tinha uma vala que separava ambos, entendeu? Não que a pessoa seja ruim. Não que a pessoa seja ruim, a pessoa é incrível, gentil, maravilhosa, mas sabe aquele valor extra pelo que a pessoa demonstrou contigo? Tipo assim, ok, uma pessoa da hora, uma pessoa bacana, mas tudo isso, toda essa pompa, esse pedestal, essas buzinas, eu falei, não, pera aí, tá alguma coisa de errado. E foi quando eu procurei e me achei ali. Não que eu não devo amar essa pessoa justamente pelo que ela é, mas vocês entendem que terceirizamos o nosso amor próprio como se eu fosse uma lanterna que não tinha identidade de si, não sabia o que era, mas tinha luz e apontou para um espelho. E o feixe de luz foi para outro canto e iluminou uma sombra. E a partir dessa luz que ela viu na sombra, ela buscou entender por que tinha ido para lá. Ela não tinha percebido o espelho, ela só via a luz. E ela viu que essa luz estava dentro de quem ela era. Entende? Então é basicamente isso. A gente está projetando num espelho a nossa luz, que a gente não tem nem noção do que é. Muitas vezes passa despercebido, muitas vezes a gente nem sabe que nós somos tão grandes, tão bons daquela forma, que a gente se vê daquela forma. E a gente coloca essa visão que era para estar focada em nós, que era para estar nos iluminando, a gente coloca em outra pessoa. Por quê? Talvez por achar que ela merece, talvez por querer experienciar aquilo em alguém, talvez até mesmo, como no meu caso, eu não tinha consciência de que eu era tudo aquilo que eu projetava naquela pessoa. Porque eu fui tirando, eu fui vendo, gente, mas calma, eu sou isso, eu sou isso. Quando eu tirei de negocinho, coloquei em mim, porque eu via aquilo em mim, tipo, eu falava, não, isso eu sou, tá ligado? Eu enxerguei aquilo, é como se eu tivesse feito assim, pegado uma coroa, a minha coroa, e colocado em mim de volta. A minha energia estava ali. Esses atributos, essas qualidades que eu via nessa pessoa, que me prendiam nela, me prendiam justamente porque era uma projeção da minha cabeça nela. Então eu peguei a minha coroa e fiz assim. E quando eu reformulei tudo isso e falei, não, calma, esse negócio tá errado, eu peguei a minha coroa e coloquei de volta. E aquele anseio, aquela paixão, aquela coisa, acabou. Tipo, se aquietou, sarou, entende? Gente, e aí eu decidi fazer esse vídeo, porque assim, quantas vezes a gente achou que a gente estava apaixonadíssimo por uma pessoa, mas era só uma projeção da nossa cabeça que a gente colocou naquela pessoa. E aí depois, e agora, falando com vocês, porque agora que eu, peguei aqui, teve outros relacionamentos da minha vida, outras coisinhas assim, que a pessoa não era nada daquilo que eu via. Mas eu tava vendo algo que tava me mantendo ali. Mas a partir do tempo, com as atitudes daquela pessoa, se mostrou totalmente contrária àquilo. Mas eu vi aquilo porque era uma projeção minha, vinha da minha cabeça. Tanto que a pessoa nem supriu isso, não conseguiu cumprir, porque ela não tinha obrigação com aquilo que eu projetava nela, mas era algo bom, porque vinha de mim, era meu. Vocês entendem o ponto que eu quero chegar? Sabe a Bella do Crepúsculo, quando ela pega assim o escudo e sai aquele feixe no negócio? Igual. E quando esse feixe tá saindo, a gente fica ligado àquela pessoa. Porque o que era para nós estarmos vendo em nós, está nela. O nosso alicerce está naquela pessoa. Aquelas coisas que a gente gostaria de ver em nós, que a gente tá deixando passar batido, tá na pessoa. Aí a gente se pergunta, cadê isso em mim? Cadê isso? Cadê aquilo em mim? E a gente não vê isso na gente, mas se a gente pega uma pessoa que a gente gosta, a gente vê aquilo naquela pessoa. A pessoa nem é aquilo. Foge daquilo. Mas quando a gente projeta aquilo nela, a gente enxerga ela daquela forma. Entendeu? Tá vendo como que o nosso mundo interno molda o mundo externo? Então, gente, recolham as suas coroas, recolham os seus pedestais, realmente se perguntem, será que essa pessoa realmente é assim, de acordo com o que eu penso, ou será que é uma projeção minha e eu gosto dela porque eu estou me vendo nela e
reconheço isso que eu sou, reconheço as habilidades em mim, coisas que são minhas. Às vezes você pode nem reconhecer em você, só que quando você começa a notar aquilo, tipo, essa pessoa notei isso, você fala, mas isso é algo que eu sinto que eu gostaria de ter, que eu sinto, o gostaria de ter, o querer ter é o primeiro passo para ter, o querer mudar é o primeiro passo para mudar. Então, a partir do momento que você quer algo, esse algo te quer 2 vezes mais e já está disponível para você. Mas é um reconhecimento, ainda mais falando de sensação, ainda mais falando de coisas abstratas que fogem do que a gente pode palpar, mas sim da nossa percepção, é algo muito sutil, sabe? Que muitas das vezes a gente só percebe quando a gente se adentra naquilo, porque até então é como uma... Sabe quando a gente estiver no museu? Se vocês já foram em museu, eu mesmo nunca fui, mas eu vejo, né, vídeos e tudo mais, vejo obras. Tem as obras abstratas, que não dizem muita coisa, mas à medida que você vai vendo, elas vão se revelando, elas vão dizendo, elas vão se abrindo. É como essa situação, é como nós. Nós somos uma obra abstrata. E a partir do momento que a gente vai vendo as cores, o jogo, a luz, a gente vai entendendo, vai buscando uma sensação, uma história. Só que essa percepção é só nossa. A gente pode, fulano, eu tô vendo isso e isso e aquilo. Fulano pode olhar e não ver. Na obra abstrata, a percepção é nossa. Então recolham o poder de vocês. Entendeu? Não tire o mérito todo daquela pessoa, porque é um ser humano, merece seu amor, merece seu apreço, merece sua educação, porque respeito é bom e todo mundo gosta. Mas dentro de você, saiba discernir. Saiba depurar o gosto do que é seu e do que é do outro. O que é o outro e o que é você. Aonde que a realidade do outro termina e começa a sua idealização. Essa idealização, se você olhar essa obra abstrata, que muitas vezes você nem se pergunta o porquê daquilo, mas se você for ir a fundo, for investigando, você vai vendo que a maioria daquilo são coisas que você mesmo projetou para dar um pirilim-pim-pim na situação, para amenizar uma coisinha, para perdoar uma coisinha ali, para deixar a pessoa mais interessante aqui. Enquanto você está vendo que é só você jogando a sua idealização, dando de você, colocando aquela sua luz, iluminando aquela parte, entendeu? Comece a separar atitudes de falácias. Nem tudo aquilo que se diz é real. Mas tudo que é real é louvável com atitudes reais. Entende? Tem como uma pessoa dizer eu sou boa e a pessoa ser uma pessoa tirana. Na verdade também nós somos os dois lados, eu não extrematizei muito aqui. A pessoa ela pode sim ter várias naturezas dentro dela, tanto que nós somos, às vezes, nossa, aqui vai virar um outro assunto de vídeo, mas já vou dar um spoiler pra vocês. Muitas vezes a gente tem um conflito interno porque a gente quer ser isso ou quer ser aquilo. Ah, eu quero ser bom ou um pouquinho mal. Ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas gente, nós somos todas as coisas dentro de um. A gente vai ter um pouquinho daquilo, vai ter um pouquinho daquilo, vai ter... O que a gente critica no outro, nós temos em nós, em porcentagem menor ou maior. Aí depende, a polaridade. Nós nunca sabemos de onde começa o quente, onde termina o frio, onde começa o frio e termina o quente. É a mesma natureza, em polos diferentes, entendem? Então é basicamente isso, nós somos várias coisas dentro de um. Mas tem coisas as quais, né, se destacam sozinhas. Tem coisas que se destacam sozinhas, tem coisas, né, ali que tomam toda a atmosfera, toda a cena quando você foca. Então, encontre a projeção do outro. Às vezes aquilo que falta em você é porque você está sendo projetado no outro. Aquilo que você não reconhece em você é porque você está reconhecendo isso em outra pessoa. E usa ela de espelho. Agradeça a sensação, a imagem dela quando você estiver revivendo aquilo na sua mente para buscar. Porque ela tá te ajudando a se encontrar, ela tá te ajudando a se reconhecer. E a gente tem que dar os agradecimentos, os valores a todo devido ser, porque todos eles têm a mesma chance que nós, a mesma oportunidade que nós, que também somos seres nesse tempo e nesse espaço. Entendeu?
Então, gente, a ideia do vídeo foi esse. Recupere as qualidades que você não reconhece em você porque você está projetando no outro. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado coeso, espero que tenha ficado bom. Diga nos comentários se vocês gostaram e deem ideia de vídeo. Um beijo pra vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês.